Então, eu vou falar um pouquinho sobre a cobrança de emolumentos na cláusula resolutiva. Tivemos duas perguntas no RIB, uma de 2024 e outra desse ano. A de 2024 é uma pergunta bem extensa, mas eu trouxe um resumo dela, que na verdade é como que a gente faz a cobrança de emolumentos na cláusula resolutiva depois que teve a mudança do artigo 700 do Código de Normas. Então, a cláusula resolutiva é uma averbação com valor econômico e ela deve ser cobrada de forma apartada. É algo que a gente já vem fazendo há muito tempo e que estamos bem craque nisso. A outra pergunta é referente à cobrança de 2 ou mais imóveis. A pergunta é a seguinte: a escritura pública com cláusula resolutiva tendo como objeto 4 imóveis, com valor total de R$1.400.000, R$1.400.000, sendo 2 do valor de 500 mil e outros 2 do valor de 200 mil cada. Como o valor da dívida não foi individualizado para cada imóvel e o valor total da dívida supera de cada um dos imóveis, qual a base de cálculo para a cobrança dos emolumentos da averbação? Então, como já explicado antes, ela deve ser de forma apartada e um valor econômico. Ou seja, a base de cálculos tem que ser o valor da dívida. Só que tem que lembrar que ela é limitada ao valor de cada imóvel, conforme o artigo 67 da Lei Estadual 755 de 2019. Então, eu trouxe um exemplo para ser o mais fácil da gente entender. Vamos supor 2 imóveis, o primeiro de R$800 mil e o segundo de R$40 mil. E o valor total da dívida, ou seja, da cláusula resolutiva, é de R$500 mil. Como que vai ser a cobrança em cada um dos imóveis? O primeiro vai ser sobre 500 mil, que é o valor total da dívida. O segundo já vai ser de 40 mil, porque é o limitador. Então, a cobrança de emolumentos vai ser diferente para cada um, mesmo a dívida sendo igual, por conta do limitador dele. Bom, o próximo assunto é a impugnação e flagrante dissonância do valor declarado. A pergunta é: qual a variação de percentual deve ser utilizada como limite mínimo para caracterizar a flagrante dissonância entre o valor encontrado e o declarado no título? Ele trouxe o exemplo de uma compra e venda de um terreno de R$700 mil, mas que foi impugnado para R$1 milhão. Então, como que a gente pode fazer a impugnação ou a gente deve aceitar o valor informado? O artigo 320 do Código, ele estabelece que se o valor declarado for muito diferente do valor que a gente define como valor do imóvel, a gente pode sim fazer a impugnação e é importante declarar o valor correto. Então, é importante a gente informar o usuário que ele precisa declarar o valor correto do imóvel. O parágrafo 5º, que foi mencionado na pergunta, do artigo 320, ele fala as diretrizes que a gente pode utilizar como base para impugnar. Como que a gente vai verificar o valor do imóvel? Então, a gente pode usar sites de compra e venda, tabelas oficiais, laudos de avaliação e também os registros anteriores na matrícula. Essa aqui é um print de um site que a gente usa diariamente para a gente ter uma base de impugnação. Então, vamos supor que eu recebi uma escritura pública de compra e venda aqui da Rua Orestes de Guimarães, o nosso vizinho. E aí tem 120 metros quadrados, o apartamento foi vendido por 250 mil. E eu sei que, por conta da região, ele vale muito mais que 250 mil. Então, a gente vai fazer a impugnação. Como que a gente faz? A gente pode abrir o site de compra e venda e verificar que um prédio parecido, na mesma rua, vale 700 mil reais. Então, a gente pode fazer a impugnação dessa forma. A continuação da resposta é que fala que o código ele não traz um procedimento específico para o registro de imóveis, mas a gente pode usar as diretrizes do que o código informa para o tabelionato de notas, que é o artigo 1176. Inclusive, a gente não precisa impugnar sempre o valor do imóvel. A gente pode aceitar com valor de até 70% o valor declarado. Então, no caso da pergunta, ele informa o valor de 700 mil reais, mas o valor de mercado é 1 milhão. A gente pode aceitar com o valor de 700 mil reais, porque ele atinge o valor mínimo de 70% do valor declarado. Bom dia, colegas. Bom dia. Então, vou dar continuidade à nossa aula. Casamento pela comunhão universal de bens sem pacto. Esta é a pergunta. Adquirentes casados pelo regime da comunhão universal de bens em 1991 e não foi realizada a escritura de pacto. Em contato com a registradora civil, verificamos no próprio processo de habilitação que realmente não foi realizada a escritura. Na escritura pública de compra e venda, trazida para registro, poderia ser recepcionada os adquirentes como sendo casados pelo regime da comunhão parcial ou necessário prévio suprimento judicial, realização de pacto para o registro da transferência,
para a recepção ser pela comunhão universal de bens. Aqui tem uma observação. O novo Código de Normas, ele prevê um procedimento administrativo para casos em ausência de pacto antinupcial, mas existe uma exceção, é apenas em casos que houve no mesmo momento da transição da lei. Ou seja, a pessoa casou quando a lei estava mudando. Então, nesse caso aqui, ela não se aplica. O código, eu acho que, se eu não me engano, é o artigo 298 do novo Código de Normas, que fala de um procedimento administrativo a respeito de situações sem pacto antinupcial. Então, essa foi a resposta. Se o casal contraiu o matrimônio na vigência da lei, que é a lei que alterou, né, os regimes de pacto de casamento, mas não lavrou escritura pública de pacto antinupcial, deve efetuar a prévia retificação do registro do casamento perante o registro civil, para que conste o regime matrimonial da comunhão parcial de bens, salvo se, na hipótese, a ausência do pacto antinupcial foi suprida judicialmente. Aí agora eu vou falar sobre a CCIR, ITR-CAR e inscrição imobiliária. A qualificação objetiva do imóvel rural, referente a CCIR, ITR e CAR, devemos fazer uma averbação para cada elemento ou podemos utilizar apenas uma averbação para os três? A averbação dos dados cadastrais do imóvel rural será realizada em um único ato de averbação, exceto se forem apresentados requerimentos em momentos diferentes, prenotações diferentes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 701 do Código de Normas. Quanto aos imóveis urbanos que não mencionam a inscrição imobiliária, devemos cobrar uma averbação para a menção da inscrição imobiliária ou podemos apenas mencionar no corpo do registro de uma possível compra e venda? São dúvidas simples, mas que sempre acontecem, né? Com relação ao cadastro imobiliário de imóvel urbano, quando ele não constar na matrícula ou mesmo constando, houver alteração, alterou o final dele, alterou algum número dele, deverá ser objeto de averbação. Não podemos incluir ele em algum ato, principalmente o de compra e venda, que geralmente vem junto, né? Nos termos do parágrafo 2º do artigo 701 do Código de Normas. A gente vai falar agora, dando sequência, a consulta 19 de 2024, que é sobre os contratos guarda-chuva. Então, para a gente ter uma ideia do que é os contratos guarda-chuva, é um tipo diferente de garantia. Então, é um contrato de garantia. A pessoa vai pegar um valor de empréstimo e ela vai fazer um contrato guarda-chuva garantindo que ela terá esse crédito. Não necessariamente ela pode pegar esse crédito de uma vez só. Então, ela pode fazer vários contratos pequenos depois para pegar esse crédito. E a dúvida que surgiu, esse instrumento de garantia, se ele for mais que 30 salários mínimos, se ele obrigatoriamente precisava ser por escritura pública. Se ele não, porque eles apresentaram por instrumento particular e o oficial ficou na dúvida se poderia ser por instrumento particular, por se tratar de uma garantia, de um crédito maior de que 30 salários mínimos. Só que esse contrato de garantia, ele tem uma lei específica que rege. Então a resposta foi que, também pela 13.476, ela prevê que a abertura de limite de crédito ela será celebrada por instrumento público ou particular, com pessoa física ou jurídica. Então, independente de quem está celebrando e a forma de celebração, é possível o registro. E também os artigos 32 e 33 da Lei 10.931, ela prevê que a constituição da garantia ela pode ser feita também na própria cédula de crédito bancário. Então, não precisa necessariamente vir um instrumento separado da cédula. A garantia pode estar na própria cédula. A outra questão foi sobre a seção de direitos hereditários, que é a consulta 14 de 2025, uma consulta bem recente. Essa consulta, o oficial ficou na dúvida porque existia uma partilha de 4 imóveis com 4 herdeiros. E nessa partilha, os herdeiros cederam 3 imóveis para a viúva, para a mãe deles. Só que a cessão ela não foi diretamente dos imóveis, foi do quinhão total. E o oficial ficou na dúvida se realmente poderia ser feito só a partilha direto para a mãe, ficando com os 3 imóveis, ou se primeiramente precisava fazer a partilha e posteriormente a cessão desses 3 imóveis. E a resposta foi a seguinte: nos casos onde há fracionamento para possibilitar a partilha de um bem específico,
de fato, a transmissão que deve ser objeto de registro específico. Então, como não foi a cessão total do quinhão, mas foi específico de 3 imóveis, sendo que a partilha era de 4 imóveis, foi de imóveis específico. Então, nesses casos, deve ser objeto de registro específico. O parágrafo único do artigo 775 do Código de Normas, ele prevê que nas hipóteses cabíveis, se a partilha contemplar cessionado de direito hereditário, as cessões darão ensejo a tantos registros quanto necessários para a fiel observância do princípio da continuidade registral. Então, a gente precisa fazer essa continuidade registral e para fazer sentido também na matrícula. Para a gente visualizar melhor, eu trouxe um exemplo prático para a gente ver. São 4 imóveis, a viúva e os 4 herdeiros. Então, essa é como ficou na partilha. Então, como é um bem específico, 3 bens específicos que ficaram para a viúva, então a gente vai precisar fazer a cessão de cada um dos imóveis. Então, os 3 imóveis a gente vai registrar a cessão, ficando a viúva 100% dos 3 imóveis, e no único imóvel que ficou para os herdeiros, a viúva continuará com a meação dela, e os herdeiros partilharão, os quatro partilharão a fração deles de 12,5, para visualizar mais fácil como que fica na prática. Bom dia, colegas. E já nos encaminhando agora para o final da nossa aula, eu vou trazer mais 2 temas. E o primeiro deles é sobre os limites de aumento ou redução da mensuração diária nos processos de retificação diária. Ela foi uma consulta feita agora no ano de 2025. Então, o resumo da pergunta é possível requerer a retificação de registro de imóvel urbano com área matriculada de 4.000 metros, visando a supressão de aproximadamente 1.000 metros, sendo que o projeto apresentado implica diminuição de cerca de 10 metros em uma das medidas perimetrais, alterando significativamente o perímetro e a área total do imóvel. Quando se trata de imóvel urbano, por isso que ele achou um pouco estranho, tá diminuindo 1.000 metros, porque quando é imóvel rural, geralmente já tem essas áreas maiores de aumento ou redução de área. Então, a resposta foi a seguinte, que sobre a diminuição de área, o Código de Normas, no parágrafo 4º do artigo 974, prevê que, se estão respeitados os critérios de mérito do oficial, não há limites de aumento ou redução da mensuração de área, desde que reflita as reais divisas. O processo de retificação de área, ele tem a finalidade de adequar a matrícula do imóvel à área real que já está consolidada. Então, assim, o aumento ou a diminuição da redução de área não deve ser critério para permitir ou não o processo da retificação de área. Tem outros itens que é analisado, mas somente o aumento ou a diminuição não é impeditivo para o registro. O segundo tema é sobre a cindibilidade de integralização de bens imóveis. Foi uma consulta feita em 2024. A pergunta é possível cindir o título nos casos em que o contrato social prevê dezenas de imóveis para a integralização do aumento do capital social, mas o requerente quer transferir apenas um deles? Por que surgiu essa dúvida? Porque antes de vir para o registro de imóveis, o contrato social ele é registrado na Junta Comercial do Estado. E o oficial, né, o registrador, ficou com dúvida porque para a junta comercial o 100% do capital já estaria sendo integralizado. E quando chegou no registro de imóveis, o requerente queria regularizar apenas um deles. Então ele solicitou, né, uma ajuda ali para o RIB e a resposta foi que, em resposta ao questionamento, esclarece que é possível que a parte interessada com fundamento no princípio da cindibilidade requer o registro apenas de determinados imóveis utilizados na integralização do capital social, deixando o registro dos demais imóveis para outro momento oportuno, né? Quando ele quiser registrar, com base daí no artigo 649, inciso 17 do Código de Normas. O princípio da cindibilidade ele pode sim, então, ser utilizado para registro de integralização de capital. E no artigo 725, ele trata dos títulos que não podem ser cindidos, que seria compra e venda com garantia real, doação com reserva de usufruto, partilha de frações ideais. Então, a integralização de
de capital social, ele não faz não faz parte desses itens que estão no artigo. E seria isso. Então, conhecimento, a nossa frase, né, que a gente trouxe, é que o conhecimento é saber que o tomate é um fruto e sabedoria é não misturá-lo na salada de frutas. Agradecemos a participação. Obrigada.